cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Olá, acho que vocês não estavam me ouvindo, eu desliguei a música e desliguei o meu microfone também. A gente vai começar aqui hoje com uma live muito especial, não que as outras não tivessem sido especiais, foram todas muito especiais, a gente já falou com pastores em diversas situações nessa vida ministerial, um deles trabalhando, sendo formado na Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalhando numa igreja na França, outro pastor trabalhando numa importante função já há muitos anos na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos diversos colegas pastores que trabalham na Sociedade Bíblica do Brasil. Já conversamos com o pastor Adelar, que é diretor da Hora Luterana, a Sociedade Missionária, a Hora Luterana. Aliás, o pastor Adelar vai dirigir a nossa reunião de pastores essa semana, vai falar de testemunho na quinta-feira pela manhã, de 9 às 11 da manhã, mais ou menos, os pastores, ali um grupo de 100 a 150 pastores, se reúnem para estudar diversos temas, e à tarde esse estudo é compartilhado com todas as pessoas. Você pode acompanhar no canal www.youtube.com/pastorjarbas, estão todos lá os estudos que já foram feitos. A gente já fez estudos sobre o ministério, fizemos estudos sobre vergonha, culpa na época e no continente ali onde Jesus, naquela região onde Jesus habitava, para aprender melhor, talvez assim, conhecer essa realidade. Então hoje essa live é especial. A gente falou também com o diretor do Seminário Concórdia, o pastor Leonério, na semana passada. Foi muito legal ver essa dinâmica de como um pastor que sai do campo agora vem e administra a escola que vai formar os outros pastores para a igreja do Brasil e até para fora do Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber o nosso presidente da igreja, o pastor-presidente, pastor Geraldo Schiller, quem eu já vou chamar aqui para fazer a sua saudação e para a gente começar a conversar. Pastor Geraldo, seja muito bem-vindo. Sei que a sua vida está bem sobrecarregada por esses dias de compromissos por causa dos concílios, por causa de tanta entrevista, por causa de tanta explicação que precisa dar nessa nova modalidade, porque a gente explica essas coisas novas, acho que umas 50 vezes, e nos perguntam 51, né? E o senhor, com a paciência gigantesca, tem nos ensinado a levar essa nova realidade. Então, muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pastor Jarbas Hoffman, meu amigo, meu colega. Obrigado aos queridos irmãos que acompanham você nas lives, né? E um abraço muito, muito, muito especial para todos os irmãos da congregação Castelo Forte, aí de Nova Venécia, essa linda congregação, numa linda cidade. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você, e parabéns pela iniciativa, né, de estar compartilhando com os irmãos na fé, com os amigos, assim, essas experiências, né, de pastores que estão atuando em funções diferentes daquelas corriqueiras de um pastor de congregação. Obrigado mesmo, estou muito feliz por estar aqui com você nesta live. Apareceu um conhecido seu aí de novo, o pastor Fernando Hélio, o primeiro a dar boa tarde para nós aí. Eu acho que você está vendo aí também os comentários ao lado, né? Sim, meu compadre. Se quiser comentar qualquer um deles ali, fica à vontade, tá bom? Então, pastor Fernando Hélio, muito boa tarde. Assim, a nossa ideia aqui não é necessariamente falar da administração da IELB, assim como não foi falar das igrejas luteranas ou da Sociedade Bíblica ou da Hora Luterana, mas conhecer o pastor que está ali atuando. Porque muitas vezes a igreja forma seus pastores, e essa é uma verdade, né? A IELB forma os seus pastores. Ela envia os jovens para o seminário se encarrega de preparar, formar, mas é toda a IELB que forma. Essa ideia, que é uma frase que eu já ouvi muito do senhor, foi assim: quando você perguntar aí o que a IELB está fazendo por mim, lembre que você é a IELB. Então, muitas vezes se associa muito a IELB com a diretoria nacional, mas a Igreja Evangélica Luterana do Brasil somos todos nós. Então é conhecer a pessoa. Então hoje nós vamos conhecer o pastor Geraldo, o pai de família orgulhoso, o filho de família orgulhoso, que mandou fotos, porque quer que as fotos da família apareçam. É muito legal, muito bonito. Então essa é a ideia hoje. Muito bom, muito bom. E assim a gente louva a Deus pela família, né? E também por essa família ampliada que é a igreja, né? Então, eu me sinto muito bem de família, obrigado, muito feliz.
né? Isso foi falado hoje de manhã, né? E poder conversar com você, com os irmãos capixabas, assim, eu estou conversando com alguém que tem a importância de alguém que é da família. Né? Muito obrigado pelo carinho e pela amizade. Hoje de manhã se falou isso, o pastor Gerson, na live que está aí no canal da IELB, no YouTube. O pastor Gerson falou que ele diz para os alunos do seminário: vocês, onde chegam, vocês são recebidos como família, vocês que são pastores. Isso é verdade, né? O presidente da igreja, eu acho que pode falar isso mais do que ninguém. Onde alguém da diretoria nacional vai, ele ali é reconhecido como alguém de casa. As pessoas abrem os seus lares, oferecem a melhor cama, as melhores comidas, eles querem fazer de tudo do bem e do melhor, como para aquele parente querido e para aquele parente que estava longe e chega. Isso é muito bonito da nossa igreja. Isso, onde a gente estiver, a gente sente isso como pastor. Então vamos começar aqui perguntando o seu local de nascimento. Nasceu onde? Olha, eu nasci quase argentino, né? Eu nasci a 1.000 metros da fronteira do Brasil com a Argentina, numa vila chamada Jorge Lacerda, interior de Dionísio de Cerqueira, Santa Catarina, extremo oeste de Santa Catarina. Nasci lá, então, no dia 23 de novembro de 1967. Sou o 8º filho, né, de uma família de 12, e nasci nas mãos de uma parteira chamada Dona Paulina. Né? Paulina é o nome da minha tia. Dona Paulina. Então, eu sou assim, quase argentino, né? Se eu tivesse nascido um quilômetro adiante, eu teria nascido na Argentina. Essa é a minha querida família. Parece que eu tenho 2 mães ali, né, pastor Jarbas? Tem uma senhora aqui à direita e uma senhora à esquerda? Essa esquerda, a minha esquerda aqui, ó. Essa é minha tia. Essa que você está mostrando aqui, a minha tia Érica. Essa aqui? Essa é minha tia Érica. Essa foto foi tirada quando a minha mãe completou 80 anos, né? E aí, como a mãe e a irmã gêmea, observa como elas são parecidas, ó, depois de 80 anos de idade, ó, são gêmeas idênticas. A minha mãe é essa da direita, né? Meu pai, esse senhor querido que está bem ao centro, seu Adriano, falecido, Jesus o levou para a Igreja Triunfante em 17 de janeiro de 2018. Meu pai, seu Adriano Schiller, aos 87 anos, né? E aí, ao fundo, são os 11 irmãos vivos, né? Eu sou esse da camisa marrom que você está marcando aí. Eu sou o 8º, então, dessa família eram 12 e um falecido, né? Aqui nós temos os 11 vivos, né? Aqui é a dona Marli, esposa do professor Bus. A Marli, esposa do Bus. Aí tem a Lili, essa de branco é a Lili, uma diaconisa. Essa do lado aí com a blusa listradinha, é a Leli, esposa do Vando Wolf, que é um pastor licenciado, né? Então, meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, mas um rapaz faleceu. Faleceu ainda quando era bebê, né? E por que eu quero mostrar essa foto que eu mandei para você para mostrar, pastor Jarbas? Porque eu devo tudo que eu sou a esse querido casal, meu pai e minha mãe, né? Também meus irmãos mais velhos, que me encaminharam no caminho do Senhor, no caminho, né, da fé, e essa família toda. O meu pai, quando ele foi morar em Santa Catarina, no extremo oeste, em 1953, não havia igreja. Ele e a mãe casaram em Três Passos, Rio Grande do Sul, né? Foram lá para o extremo oeste de Santa Catarina, não havia igreja. O pai fez uma viagem de 18 quilômetros a cavalo, depois mais um trecho de carona e mais outro trecho de ônibus para chegar em Pato Branco, para buscar o pastor Cânitz para batizar a filha, né? Porque o filho mais velho trouxe aqui para o Rio Grande do Sul para batizar. Então, o senhor que fez muito esforço para ter uma paróquia, né? Depois ele foi buscar o pastor em Mondaí, também é distante. E eu lembro que o pastor depois vinha de São Miguel do Oeste, quando formou a paróquia de São Miguel, que fica a 70 quilômetros de lá. Então, o pastor Sigmar Krieg, que me batizou, né, no dia 10 de dezembro de 67, ele ficava muito lá em casa. E desde ali eu já acalentava na minha infância, assim, a imagem de pastor é do Sigmar Krieg. Então, desde ali eu sempre alimentava essa esperança, esse sonho de ser pastor da igreja, né? Então, é uma família que eu louvo a Deus por ter nascido nela. É uma família que
simples, né, uma família pobre, mas uma família de ouro, e um grande instrumento nas mãos de Deus, para mim, para me conduzir no caminho da fé. Né? Mas a família é algo muito importante. A gente percebe que, à medida que as famílias foram desestruturando-se, a sociedade foi ficando pior, a igreja foi se esvaziando. A gente percebe que todas essas coisas ruins estão associadas com o desmantelamento das famílias, a falta de valor que se dá às famílias. Eu vi que meu tio, Jonas Hoffman, apareceu ali. Ele teria uma história muito parecida para contar que essa sua aí, que meu avô, vovô Bertoldo, uma vez, precisando de culto, saiu correndo, saiu caminhando da localidade onde ele morava, que distava vários quilômetros do lugar onde teria um culto, e nos últimos períodos de distância, ele sabia que não ia chegar mais, ele começou a correr, ele chegou lá no finalzinho do culto, todo suado, mas ainda conseguiu falar com o pastor, para o pastor vir atender eles também na sua localidade. A gente também tem essa história da família toda envolvida com a igreja, o resultado está aí. O tio Jonas sempre foi líder na igreja, líder no distrito, meus tios também participaram muito da igreja, muitos dos filhos estão aí por aí hoje também. É bonita a história da família aí, e já nasceu na igreja luterana, então era a pergunta que eu ia fazer, mas já tá a resposta aí. Já nasceu numa igreja luterana, cresceu numa igreja luterana, no ministério não tem outros parentes, né? Só as irmãs ali casadas com o pastor. Na foto que você mostrou, o mais velho, o Milton, ele foi seminarista. Então, no dia 10 de dezembro de 68, no mesmo culto, ele foi confirmado e eu fui batizado, no mesmo culto, 10 de dezembro de 68. Ele tinha 13 anos e eu tinha 17 dias de idade. Esse do cabelo bem branco atrás ali, esse aí, ó. Então, ele estudou no seminário vários anos. Ele fez, na época, o ginásio, o ensino médio, começou a fazer teologia no seminário, mas ele desistiu. Hoje ele é aposentado, trabalhou a vida inteira praticamente como vendedor, mas foi sempre um bom líder na igreja, é um bom líder, foi até da diretoria da 3LB, e ele foi um dos grandes incentivadores para que eu fosse ao seminário, né? Então, ele estudou no seminário, não se formou, e eu acabei me formando e atuando como pastor. E eu tenho, então, 2 cunhados, Paulo Bus, que é professor do seminário, a esposa da Marli, e também o Vando Wolff, esposo da Nelly, que está licenciado, mora em Pato Branco, no Paraná, e também é um membro bem ativo na igreja, né? E aí tem aqueles parentes mais distantes, né? O Schiller, aí, o Donaldo Schiller, que hoje ainda está vivo, né? Que é primo segundo, primo do meu pai. Os falecidos Oswaldo e Anselmo, o Gilberto Schiller, falecido também, faleceu no acidente de carro, e tem o Luiz Schiller, que também está licenciado, que é primo segundo meu, e ele mora aí interior do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, licenciado. Então, tem vários, mas que está atuando no Ministério Pastoral, apenas eu, no momento. Não, tá joia. É mais como curiosidade mesmo. A sua formação ministerial foi onde? São Paulo. Formou em São Paulo. Eu permaneci no Instituto Concórdia de São Paulo de 1995, aliás, 1985, melhor dizendo. Fiz todo o ensino médio lá e depois teologia, me formei em 93, final de 93. E eu fui bastante para São Paulo, assim, que influenciou para mim ir para São Paulo, que a minha irmã morava lá dentro, né? A Marli, esposa do Paulo Bus, morava dentro do seminário. E também alguns irmãos do distrito, o Aldo Tsil, que é pastor Aldo, que estudava em São Paulo, e o pastor Rui Statz também me influenciou bastante, né? Falando de como era o convívio, de como era a filosofia do ensino lá em São Paulo, isso também me atraiu bastante, né? Mas o fato de eu ter uma irmã morando próxima, isso também me ajudou muito a tomar a decisão por São Paulo, que era bem mais longe, 400 quilômetros mais longe do que São Leopoldo, né, da minha casa. Mas realmente fiz toda a minha formação no antigo Instituto Concórdia de São Paulo. Antigo. Hoje não existe mais Instituto Concórdia, deixou as saudades, e tem que estar no nosso coração também pela gratidão por tantos pastores ali formados e que ainda hoje servem à igreja. Se não me falha a memória, o senhor foi o primeiro
egresso do Seminário de São Paulo a fazer parte da diretoria nacional da IELB. Já tinha essa informação está errada. O Arnildo Schneider também já tinha uma passagem pelo Instituto Concórdia de São Paulo, né? Porém, ele não tinha se formado lá. Né? Mas, assim, o primeiro que se formou em São Paulo a entrar na diretoria da IELB, se não me falha a memória, fui eu. E hoje são 3. Hoje nós temos o pastor Éder e o pastor Joel. Pastor Joel. Uhum. Esses 3 estão nas lives nas terças-feiras pela manhã. Inclusive, eu tive o privilégio de conviver, né? No meu último ano de seminário, eu convivi com o pastor Éder e o pastor Joel. Né? Aliás, com o pastor Joel foram 2 anos e com o pastor Éder 1 ano. Né? Então, quando você saiu de lá, eu estava quase entrando. Eu entrei para o seminário em 1997. Sim, eu saí em 83. Né? Só esperou chegar lá, né? Fez alguma pós-graduação nessa área ministerial ou alguma outra? Não. Eu acabei fazendo uma opção, como a minha esposa, a Carla, que depois eu quero até mostrar a fotografia, né? Você vai me ajudar aí. A minha esposa, ela só tinha o ensino médio quando a gente casou, né? Em curso de contabilidade. Então, eu fiz um investimento nela, na faculdade, ela já tem, eu acho que 6 ou 7 pós aí, fez psicopedagogia, agora acabou de uma pós aí sobre inclusão, ela se tornou especialista em inclusão, né? Então, eu investi muito nela e eu fiz um combinado com ela, como ela estava muitos anos sem estudar, todos os livros, todas as apostilas, todo o material que ela precisou ler na faculdade, nas pós, eu li com ela. Né? Então, eu só não recebi a diplomação, mas eu andei lendo muito. Está formado na mesma área. Eu andei lendo muito. Eu já tinha feito magistério no tempo de seminário, né? Então, eu gosto muito do magistério. Então, eu leio muito, com muito prazer. E esse foi um investimento que eu fiz em mim, assim. Além das leituras que eu fiz por conta própria, eu procurei ler todo o material, até hoje, que ela precisou ler nos seus cursos, tanto na graduação como na pós, né? Então, esse foi o investimento que eu fiz na minha esposa, conjuntamente, né? Investindo em mim, porque esse conteúdo todo é muito importante para mim, no que se refere ao ensino, tanto individual como em grupos na igreja, né? Essa pergunta é assim, mais curiosidade mesmo, porque, e agora é um posicionamento muito particular meu, a gente está vivendo numa época de muito academicismo. O que eu quero definir com isso? Muitas vezes a pessoa vale os diplomas que ela tem, mas de muito pouco adianta ter 1 milhão de diplomas e não conseguir aplicar esses diplomas. A gente tem aí na história da IELB pastores consagradíssimos e de muito, se a gente pode usar essa palavra, de muito sucesso no ministério que exerceram, que tiveram a formação básica, que não tiveram nem oportunidade, nem tempo, porque andavam sertões e sertões, não tiveram tempo para estudar mais, e são pastores que a igreja tem que se ajoelhar diante deles em gratidão por tantas igrejas que abriram, tantas fronteiras que abriram. E hoje em dia, a gente vê, não só no ministério, não é isso. A gente vê em todas as áreas que parece que quanto mais diploma, mais pós-graduações, parece que o cara é melhor. Mas não é necessariamente assim. O estudar é ótimo, que a gente faz isso o tempo todo. O pastor que não estuda todas as semanas, ele possivelmente vai fazer um trabalho menos importante do que ele poderia fazer. Então a gente estuda muito. O pastor luterano estuda bastante. Prova disso é os concílios que a gente está fazendo aí já agora 2 semanas. Mas o estudo pelo estudo adianta muito pouco. É isso que eu estou falando da questão do academicismo. Por isso que a gente pergunta aí, é importante? Colabora, e tem muitos pastores, por exemplo, formados em áreas que vão ajudar no ministério, áreas de humanas, por exemplo, entender mais as pessoas, seja pastor psicólogo, seja psicanalista, como tem alguns partindo para a área da psicanálise, mas tem outros que estudam engenharia, tem outros, o próprio pastor Joel e sua esposa estudaram direito. Isso tudo faz com que a gente cresça, mas a gente não é mais ou menos pastor pela quantidade de diplomas que a gente tem, né? Então, às vezes,
Às vezes isso fica complicado hoje em dia na igreja. Pastor de congregação, eu sei que a sua última foi lá em Rondônia, eu estava na convenção nacional da sua eleição e eu lembro que sua frase no palco foi: eu falei para minha congregação que eu podia aceitar concorrer a vice-presidente de expansão missionária porque a Marina Silva tem mais chance de ganhar do que eu. Eu estava lá e ouvi. Eu gostaria, se você pudesse mostrar a fotografia novamente da minha família, da minha esposa e do meu filho. Daí eu vou procurar mostrar assim como a minha caminhada ministerial foi abençoada por Deus, sempre acrescentando pessoas na minha família, né? Então, eu tive o privilégio de, no meu tempo de seminário, fazer o estágio em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E aí Deus me deu, assim, graciosamente, esta mineirinha, cujo nome é Carla Dreyer da Silva. Hoje ela se chama Carla Dreyer da Silva Schiller, né? Então, eu a conheci no meu estágio em 1992, em Belo Horizonte. Depois eu tive o privilégio de ser pastor em Vila Velha, no Espírito Santo, 5 anos e meio, e lá Deus me deu a Helena, essa menina linda, aí está com 22 anos, é engenheira de produção, nasceu em Vila Velha, fui pastor na congregação Paz, na paróquia Paz do Ibis, de Vila Velha. Depois eu fiquei de 11 anos em Rondônia, né, de 99, meados de 99 até maio de 2010, fiquei em Cacoal, Rondônia, e lá Deus me deu o Henrique, esse menino lindo aí que está com 18 anos e está cursando aqui na URGS Ciências Atuariais. O menino é fera na matemática, muito bom na matemática, né? Então, essa é a minha trajetória, assim, como pastor, né? Estágio em Belo Horizonte, e tive o privilégio de ser pastor na Terrinha Santa, que eu amo de paixão, Espírito Santo, né? E depois aquela que é mais do que Terra Santa, que é Rondônia, né? Que é o amor da minha vida. Fiquei 11 anos em Cacoal. Aí, realmente, assim, eu em Cacoal já tinha construído casa, meu pensamento era ficar lá, minha esposa era diretora de escola, tudo estava bem encaminhado, mas aí eu fui indicado para um processo eleitoral, participei, assim, naquele pensamento, não, jamais, eu não vou ser eleito. E, de repente, eu me deparei com a realidade da eleição. Tive que retornar a Rondônia, de ônibus, aquela viagem longa de Foz a Cacoal. Aí eu tive que me despedir, chorando lá, e vir para o Sul. E já estou aqui desde 2010, já enfrentamos, então, estamos enfrentando o 11º inverno. Nossa estado aqui, nós estamos contando por inverno. Porque o inverno, para nós, ele é cruel, né? Imagina minha esposa nascida em Teófilo Otoni, que é perto da Bahia, minha filha é capixaba, criada no estado de Rondônia, meu filho rondoniense, e nós chegando aqui em Porto Alegre, dia 6 de junho de 2010, temperatura 3 graus, chuva, e assim ficou uns 18 dias, né? Chovendo, nublado, frio, a sensação térmica perto de zero, a mudança demorou para chegar. Foi uma área aí, essas casas antigas com essa parede grossa, tudo ajuda a dar essa sensação de ser mais frio, né? Fria, mas é quase mais frio dentro da casa que fora, né? Muito bom no verão, no sei como é que é aí. No inverno. Então, assim, a gente vai contando por inverno, né? Nosso desafio sempre é superar o inverno. Mas eu queria te contar uma história, Jarbas. Quando eu cheguei em Vila Velha, eu cheguei no dia 14 de fevereiro de 94, 5 horas da manhã, cheguei na rodoviária, a gente foi de Teófilo Otoni para lá, porque eu tinha casado uma semana ou 2 antes, né, em Teófilo Otoni. E aí o pastor Danilo e um querido irmão que faleceu esse ano, o seu Ercílio Liebman, estavam nos esperando lá. E nos levaram a Vila Velha, então, num apartamento que a gente estava reservado para nós. E o apartamento estava vazio, não tinha móveis, e eu só tinha uma esposa, umas roupas, e a minha dívida do FRAF, né, algumas caixas de livros, né. E quando eu entrei naquele apartamento, me deu uma tristeza muito grande, assim, eu estava muito tempo no seminário, tinha ficado 9 anos no seminário, então eu tive que me adaptar à vida fora do seminário, à vida de casado, ao ministério, junto com outro pastor, que era o pastor Danilo Fá, estava me sentindo muito mal. E quando foi 8 horas da manhã, alguém bateu lá na porta do apartamento, eu fui atender, era uma senhora muito querida, muito simpática,
Dona Florentina Mansi, ela vinha trazendo uma sacolinha enrolada, dentro da sacolinha tinha um pão bem fresquinho, recém tirado do forno, né, enrolado num pano de prata. E aí ela, com muita alegria, me doou aquele pão. E aquele pão foi muito simbólico. Naquele momento, Deus me disse assim, olha, você não está sozinho, você tem uma nova família aqui, você tem uma nova mãe, né? E eu considero a dona Florentina, que está com mais de 90 anos, até hoje, a minha mãe, né? Então, nessa jornada como pastor, né, eu deixei minha mãe lá em 1985, chorando, eu saí chorando lá do Oeste de Santa Catarina, deixei meus irmãos, mas Deus vai acrescentando na vida da gente muitos pais, muitas mães e muitas irmãs. Eu tenho muitas mães em Vila Velha, muitas mesmo. Eu tenho muitas mães em Cacoal, Rondônia, tenho irmãos, irmãs e mães esparramados pelo Brasil inteiro. Então, eu gosto muito de falar de família, porque eu realmente me sinto privilegiado. Tive uma família grande em casa, onde nasci, me criei. Deus me deu uma esposa querida, filhos queridos, e Deus me deu uma família do tamanho do Brasil. Todos os lugares do Brasil que a gente vai agora, como integrante da diretoria, já viajei por todos os estados do Brasil, todos mesmo. Não há nenhum que eu não tenha ido. E em todos esses lugares a gente tem pais, mães e irmãos muito especiais mesmo. Então a gente só tem a agradecer a Deus por todo esse amor, por todo o carinho, tanto que a gente nem merece. É muito mais do que a gente merece. É graça de Deus mesmo. Se eu posso compartilhar um pouco da minha experiência em algo semelhante com isso, no Rio Grande do Sul, a gente tem até hoje uma família lá que nos acolheu de tal forma que até hoje minhas filhas chamam eles de vô e vó, em Santo Ângelo. A gente não se visita mais porque a distância, o trabalho, isso tudo impede bastante, mas eles sempre fazem questão de estar planejando vir. Às vezes dá para vir, eles já vieram aqui, mas essa é a sensação mesmo, a gente chega, e às vezes chega o casal jovem, o casal não sabe muito como conviver, como ir aos lugares, e aí essa família introduz o casal até na sociedade. Eu lembro que em Santo Ângelo me foi algo muito curioso, que aqui no Espírito Santo não existe o costume de você fechar a loja para ir almoçar. Só troca os funcionários. E quantas vezes eu fui no centro da cidade para comprar alguma coisa e estava lá fechado, na hora do almoço. Agora, o restante do ano, aquilo funcionava quase 24 horas por dia, o comércio todo fora essa hora do almoço. Aí, no primeiro Natal que a gente passou, a gente pensou assim, ninguém nos convidou ainda, vamos passar nós, era só eu e a Irene, eu falei assim, vamos passar nós aqui o nosso Natal, esse primeiro, só nós, vamos ver como é que funciona. A gente vai num restaurante, faz a ceia aí num restaurante, aí eu descobri que a segunda data em que tudo fecha em Santo Ângelo é na véspera de Natal. Aí a gente não tinha se preparado em casa, não tinha comprado nada e não tinha aceito nenhum convite e ficou sozinhos. Depois disso, a gente começou também, a gente demora às vezes para aceitar que vai fazer parte de outras famílias, e isso é natural, mas depois que a gente aceita, a gente é muito bem recebido, a gente entra nas famílias maiores. O caso dessa família que eu estou citando, que da parte do homem, todos eram luteranos, da parte da mulher, só ela era luterana. Mas nas festas de família, que era da família dela, nós estávamos lá também. Todo mundo sabia que eu era o pastor, todo mundo recebia bem. Então é muito bom. E algo da família que eu queria contar, e eu quero fazer isso de forma pública, porque é algo que eu já falei muitas vezes, mas não tem um registro. Então eu gostaria de fazer esse registro aqui. Em um determinado momento da minha vida ministerial, eu estava para desistir do Santo Ministério. Inclusive, eu estava eu pedi demissão da congregação e estava para pedir demissão do ministério para a igreja, quando a congregação e o pastor Joel, então meu conselheiro, aconselharam assim, olha, espera um pouco mais. E nesse meio tempo, foi mais um ano, e daí eu tive muita oportunidade de conversar com o pastor Joel, que me aconselhou muito, tive a oportunidade de conversar com muitos familiares e tive a oportunidade de receber a sua visita também. E naquela visita, não tinha nada a ver com isso,
da situação local, não tinha nada a ver com isso, mas você me contou uma história que é mais ou menos o seguinte: em certo lugar, você precisou, acho que, cuidar dos seus filhos pequenos, e aí, assim, logo depois no culto, porque a esposa, não sei por que não estava ajudando, não estava podendo aquele dia, você fazia o culto e cuidava das crianças ao mesmo tempo. E aí, se eu estiver lembrando errado, me corrija aí, mas é o que eu lembro dessa história. E daí fizeram uma reunião e falaram que o pastor não deveria cuidar das crianças. E a sua frase, que para mim norteia o meu ministério, e onde eu posso falar, eu falo com colegas também, não me façam escolher entre vocês e a minha família, porque vocês já perderam. Porque o meu primeiro chamado é para ser pai dessa família aqui. Ali eu compreendi o tamanho da importância que você dá para as famílias, e ali talvez eu percebi o tamanho da importância que a gente precisa dar para as famílias. Não sei se contei a história direito, mas eu queria registrar isso, que isso foi muito importante na sua condução, da condução do meu então conselheiro distrital, o pastor Joel, em toda a situação, para que depois eu percebesse que talvez aquela congregação eu não me adaptava, mas para ser pastor da igreja talvez eu servisse ainda, e estou aí há 10 anos depois disso. Realmente, assim, foi uma experiência que a minha esposa, ela sempre sentou ao meu lado na igreja, né, e eu sempre fui muito parceiro com ela no sentido de cuidar das crianças, né, e aí, numa determinada época, nós estávamos em 2 pastores, e o dia que eu fui pregador, durante toda a liturgia que o meu colega conduziu, eu fiquei com o meu bebê no colo, né, com o meu filho. E depois eu recebi um pedido oficial, assim, da diretoria, que eu não deveria cuidar do meu filho durante o culto. Então eu disse para eles: olha, vocês sabem que eu me dedico de corpo e alma a 2 coisas, é a minha família e a minha igreja. Agora, nunca me forcem a fazer uma opção, porque aí eu já, de antemão, eu digo que eu vou optar pela minha família, né? Porque pastores, existem 900 aí no Brasil para cada congregação chamar, né? Mas o meu filho só tem a mim como pai, minha filha só tem a mim como pai, a minha esposa só tem a mim como esposo, né? E eles realmente entenderam, porque, assim, a gente se dedica de corpo e alma à igreja, mas a gente não pode ignorar a família. O meu querido pai... perdendo a família. Não pode perder a família. O meu querido pai, que trabalhava de sol a sol, né, para conseguir o sustento para 12 filhos, ele tinha tempo para se sentar com os filhos de noite e ver os satélites passar e conversar conosco. A mãe que teve 12 filhos, dedicou tanto tempo para nós, e hoje a gente percebe o resultado dessa dedicação do meu querido pai, da minha querida mãe, que eu acho que nem citei o nome, Dona Helena, né? A minha filha tem o nome da minha mãe, né? Meu pai chamava Adriano. Então, para mim, assim, a nossa responsabilidade no lar, ela é primeira. É primeira. Evidentemente que, como pastores, nós também nos dedicamos de corpo e alma à congregação, à paróquia, né? Mas a gente sabe que na paróquia a gente é transitório. A gente passa. Na família a gente não passa. Na família é em definitivo. A nossa família, ela é vitalícia, né? Então é para a vida toda, e a gente precisa realmente dar atenção. E eu fico feliz se de alguma forma eu pude te ajudar naquele momento, né? Ajudou muito. Foi uma grande honra te visitar, fui muito bem acolhido por você, pela sua família, muito querida. Então eu fico feliz se de alguma forma eu pude ajudar você e a família. Essa questão do pastor ter o tempo para a sua própria família é muito importante quando a liderança se dá conta da importância e da saúde psicológica, mental que o pastor vai ter por ter esse contato, por não estar achando que está faltando com a família. Quando as lideranças, elas percebem isso, acontecem coisas como, por exemplo, aqui no nosso Dias Norte. Já acontecia antes de eu chegar. Isso eu precisaria até recuperar a história de quem propôs a ideia, mas me parece que foi a liderança leiga que propôs. Nessa nova realidade, o pastor trabalha na igreja, a esposa trabalha fora, e os filhos estudam. E os filhos, às vezes, estudam 2, 3 vezes, estudam o dia inteiro. Alguns estudam à noite.
E a folga da família normalmente é sábado e domingo, quando o sábado depois do meio-dia não trabalha, mas é sábado e domingo. E a folga do pastor costuma ser na segunda ou na terça, isso vai, mas domingo dificilmente o pastor vai ter uma folga. Então o pastor, ele é alguém que nos últimos anos tem ficado na contramão dos horários de folga de sua família. E aí o que o nosso distrito propôs aqui? Que pelo menos uma vez por ano as congregações todas do distrito liberassem todos os pastores num final de semana, e esses pastores se reúnem com suas famílias para que eles então fiquem esse final de semana juntos, as famílias pastorais. Isso foi proposta da liderança leiga, e a ideia não é que naquele final de semana não tem culto, é para ter culto igual. Então, alguns dos pastores fazem o culto na sexta, é a opção de cada um. Outros são liberados pela liderança, e a liderança faz os cultos que acontecem de forma igual. Então, quando a liderança percebe isso é uma coisa fantástica. Os pastores são muito gratos, a liderança vê seus pastores trabalhando com mais felicidade, e aí vai na contramão de coisas que a gente ouve por aí, de que liderança está brigando com seu pastor, e etc, etc. Nesse distrito aqui, que o senhor conhece bem, eu acredito, o distrito Espírito Santo Norte, não é que não há problemas, a gente não está no céu ainda, o céu vem ainda, mas assim, aqui eu vejo muito a liderança querendo o bem de seus pastores, e em troca eles têm pastores que querem o bem da sua liderança e da sua igreja. Quando em vez de querer o mal dos outros, a gente quer o bem dos outros, a coisa tende a funcionar bem melhor. E a família, então, o pastor consegue. E na minha congregação, no último domingo, daí não no quinto domingo, mas todo o último domingo, no último final de semana, me pediram assim: no último final de semana de cada mês, faz todas as atividades terminar no sábado, porque o domingo você tem aí para você e sua família. Isso foi proposta também da diretoria da minha congregação. Aqui a atividade acontece de forma normal, não falta nada, e ainda assim, uma vez por mês, pelo menos, eu tenho um domingo para passar com a minha família o dia inteiro. E, pastor Jarbas, a comunidade lá de Cacoal, inclusive esse episódio que eu te contei aconteceu em Cacoal, né, porque meu filho nasceu lá, mas ela entendeu tão bem essa questão. Realmente eu fui muito franco com eles quando teve esse episódio que eu te relatei. Foi numa reunião da diretoria que aconteceu esse episódio, né, que eu fui cobrado e eu respondi dessa forma, mas a congregação entendeu tão bem essa minha colocação, que a partir de então, praticamente todo domingo, as pessoas diziam: olha, pastor, vai almoçar lá em casa, vai com a tua família lá em casa. Sábados à noite, era muito difícil um sábado que uma família não nos convidava para ir numa pizzaria, para ir num restaurante, né, para fazer alguma coisa. Então, assim, eles nos adotaram como família. E muitas vezes, então, quando eu tinha algum compromisso, a minha família ficava na casa de alguém, eles acolhiam, eles envolviam, né? Então, nesse aspecto, embora a gente não tivesse um final de semana de folga, mas eles proporcionavam muitos momentos muito bons, né, de interação, de lazer para mim e para minha família, junto com eles, né? Então, a comunidade lá realmente entendeu bem o meu lado, o lado da minha família, e a gente teve tempos, assim, maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu acho que é muito importante que as congregações entendam que o pastor precisa de lazer, a família dele precisa de lazer, e pastor e família precisam ter um tempo para o lazer em conjunto, para o descanso e lazer em conjunto. E se o pastor trabalha todos os finais de semana, e os filhos estudam durante a semana, há um desencontro, né? E acaba não tendo um momento comum para o descanso, para o lazer, para ter aquela comunhão e convívio de família. Então, a liderança que pensa assim, pastor Jarbas, como acontece no distrito de vocês, é uma liderança que está pensando no bem da igreja. Cria um ambiente bom, saudável, feliz, todo mundo é feliz, pastor, lideranças, igreja, congregação toda, e o resultado é que a igreja sai ganhando. O corpo de Cristo. Eu lembro aqui, o pastor não precisa necessariamente estar sozinho e com a sua família, para estar com a família, pode estar, por exemplo, na casa de membros. O senhor lembrou bem, eu lembro aqui de cabeça, assim,
de alguns assuntos que se discute muito por aí em listas de pastores. Por exemplo, o pastor tem foto pescando na casa de membros, o pastor tem foto não sei aonde com a casa de membros, ou não sei aonde, mas você... E daí se critica isso. E eu sei que um pastor que eu já elogiei isso a ele publicamente, então eu acho que não tem problema falar aqui, o pastor Igor Schreiber, ele está sempre muito junto com os membros que a gente percebe em momentos extra-igreja. Não quer dizer que na igreja ele não está, ele está o tempo todo lá na igreja. Mas esses momentos extra-culto, extra-igreja, isso acaba fortalecendo uma amizade que também é importante no ministério. O pastor deixa de ser aquele cara que só atende na igreja para ser alguém do convívio social das pessoas. E com isso, a membresia acaba conhecendo melhor o seu pastor, o pastor conhece melhor os membros, e o convívio eu acho que melhora até na igreja de uma forma geral. Com certeza. Só o único cuidado que o pastor tem que tomar para não privilegiar muito algumas famílias em detrimento de outras, né? Procurar se relacionar com todos de uma forma. Evidentemente, tem aqueles que convidam mais, onde a gente vai se sentir mais à vontade, onde os filhos da gente também gostam mais, normalmente porque tem filhos da mesma idade, né? Mas tentar, assim, ter o amor, um carinho com todos, e funciona. Na minha experiência, funcionou muito bem, maravilhosamente bem. Isso, também bem lembrado, porque na congregação existem pessoas de todas as faixas de renda, por exemplo. E aí alguém pode achar que o pastor vai só na casa dos ricos, ou o contrário, o pastor não vai na casa dos ricos, vai só na casa dos pobres. Então o pastor é pastor de todos, de cada um dos membros que ali estão. Isso, no meu estágio, o meu pastor, Alceu Figur, ele me deu a seguinte regra. Uma vez a gente tinha catecismo, era a confirmação da turma de catecismo que eu dirigi. Inclusive, um desses rapazes depois virou pastor, esse que foi da minha turma de catecismo lá no Paraguai. E aí, qual que era a regra? Porque as famílias queriam que o pastor vá na casa, eles vão fazer a confirmação, depois da confirmação vai ter um almoço, e aí qual que era a regra do pastor Alceu para não se deixar cair em tentação? Ele falava assim, quem me chamar primeiro eu vou. Então não interessava se foi o mais rico ou o mais pobre, aquele que chamou primeiro era a casa que o pastor Alceu ia, porque a gente não pode estar presente em 8 almoços, a gente até queria, né? Mas não pode estar presente em 8 almoços ao mesmo tempo. Eu acho que a gente vai criando essas regras assim para nós, para ajudar a policiar o velho homem, porque o velho homem está lá, doido para puxar o tapete do pastor. Da questão... Quer falar alguma coisa? Então vou chegar adiante. Assim, o importante é sempre ter comunicação e combinar direitinho as coisas. Quando há um combinado entre pastor e congregação, as coisas funcionam. E quando a coisa é às claras, quando ninguém está achando que está passando a perna em ninguém, isso é bem, bem tranquilo, pelo menos na minha experiência. O seu trabalho atual, na verdade, o senhor é presidente da igreja já há pouco tempo, mas vice-presidente já foi por 2 legislaturas, é isso, né? 2 gestões, né? Isso, 2 gestões, desculpa. Por 2 gestões, o senhor foi vice-presidente de expansão missionária. E aí, não sei se lembra, a primeira vez que estava... Na primeira vez da primeira eleição, eu tinha ido a Porto Alegre por causa de uma reunião da comissão de culto. Eu estava ali no centro administrativo, o senhor estava lidando com ter que dizer quem é que tinha que cortar dinheiro do subsídio. Eu sei que o senhor estava inconsolável, olhando para aqueles números e tentando achar dinheiro para a missão da igreja. Aquela imagem não me sai da cabeça. Você estava inquieto, de fato, porque tinha milhões de pedidos e pouco dinheiro para atender. Então, essa é a primeira experiência que eu tive com o senhor como da diretoria nacional da igreja. Alguém que falou assim, vem cá ver o que eu tenho que passar agora. Na primeira gestão, na verdade, eu era segundo vice-presidente, né? Era uma outra configuração da nossa diretoria. Nós éramos apenas em 5 integrantes na diretoria, e eu era, então, segundo vice-presidente, responsável pelo Departamento de Expansão Missionária e pelo Departamento de Ação Social, né? A partir de 2014, passamos a ter 7 integrantes,
e passamos a ter um vice-presidente de ação social, que é o nosso querido pastor Ayrton Schroeder, né? Então, uma das minhas pastas passou para ele. E realmente era um trabalho, assim, eu sempre dizia que eu tinha 2 partos durante o ano aqui, né? Um era a distribuição dos subsídios, porque sempre são muitos pedidos e o dinheiro é insuficiente, né? É coisa assim de receber 3,5 milhões, 3.800 de pedido e podendo distribuir 2.200, 2.300, 2 milhões e 300. Né? Então, é uma coisa que corta o coração, a gente saber, e quanto mais a gente vai conhecendo esses locais, né, no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, em todo o Brasil, mais dói para a gente não poder atender esses pedidos. E outro momento é quando o vice-presidente de expansão missionária recebe os chamados para os formandos, e sempre, graças a Deus, eram muito mais chamados do que formandos. Então, também não poder atender as congregações e fazer aquelas entrevistas com os formandos e fazer a distribuição dos chamados, para mim sempre foi um trabalho que me fez sofrer muito, né? Porque sempre envolve pessoas e a gente sempre pedia para Deus para não atrapalhar a vontade dele, né? Então, 2 momentos que agora o pastor Éder está vivendo isso, né? A distribuição de subsídios e a entrega do chamado dos formandos. São momentos em que o vice-presidente de expansão missionária sente muito. E eu sempre senti, eu fui de acordar de madrugada e, às vezes, me ajoelhar e pedir a bênção de Deus, a orientação, porque isso me pesava muito mesmo sobre meus ombros. Agora, na função de presidente, eu vou acompanhar também esse trabalho, mas a condução no dia a dia fica sob a responsabilidade do pastor Éder. É que isso as pessoas, às vezes, não têm em mente o tamanho da responsabilidade que tem um presidente da igreja e todos os vices. Eu lembro que na última reunião das áreas que a gente estava, se falou, então, desses subsídios, e teve novas missões que não receberam, porque simplesmente não tinha dinheiro. E todo mundo sai de lá meio frustrado, não só o pessoal do Departamento de Expansão Missionária, mas todo mundo sai e fala assim, gente, dinheiro a gente sabe que tem, e por que não chega? O que está faltando para esse dinheiro chegar? Falta que as pessoas ofertem nas suas congregações. Isso é verdade, falta, às vezes, o mínimo que as pessoas ofertem nas suas congregações. E, às vezes, falta que as congregações também transmitam isso, que é decisão da IELB, de alguns anos atrás, em convenção nacional, se não me falha a memória, foi lá no Instituto Concórdia de São Paulo, que decidiu-se que as congregações enviariam 11% para manter essas missões. E eu olhei a média, não faz muito tempo, é difícil uma que chegue aos 11% de envio. Então a gente acha que pode fazer mais, a gente precisa fazer mais, olhando as realidades, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém, porque quando eu estive em congregações que não podiam enviar, eu sempre tive da parte da igreja uma receptividade muito grande para a gente dizer assim, olha gente, aqui simplesmente não tem condições, a gente vai tentar fazer, e daí a gente fazia um planejamento, começava, às vezes falhava, às vezes dava certo. Então, as pessoas que estão ofertando ali na sua congregação no domingo, às vezes não têm a noção que aquela pequena oferta ou aquela grande oferta, porque às vezes o pequeno para mim é muito também, aquela oferta que ele está depositando no prato de oferta ali no domingo, em algum momento vai fazer com que alguma pessoa em outro lugar possa ter uma igreja onde celebrar o seu culto. Então, essa noção, às vezes, a gente não tem de igreja como um todo, uma igreja nacional, que a minha oferta aqui na Castelo Forte pode estar fazendo alguém ser membro da igreja, talvez numa igreja lá na África, porque aqui já se ofertou para a África também. Então, eu imagino o suplício que é cortar isso, sabendo que dinheiro poderia até chegar mais, né? E, infelizmente ou felizmente, a igreja também precisa de dinheiro para seus projetos. A gente vive numa situação, num mundo, em que sem dinheiro nada se faz. E aí, pastor Jarbas, algumas pessoas dizem assim, mas por que continua subsidiando aquelas congregações, né? Algumas que são subsidiadas há muitos anos, né? Por que não pede para aquele pessoal participar de outra igreja, né? Ora, quem fala isso não conhece aquelas pessoas. Quando o Novo Progresso,
Novo Progresso é uma paróquia, uma das mais extensas, assim, ela segue a estrada Sinop-Santarém, né? Ela deve, assim, ter uns 800 quilômetros de extensão, né? Ela estava sem pastor, e quando o 22º pastor disse não, eu realmente perdi o sono. Eu tomei uma decisão, comprei uma passagem, eu falei, eu vou lá, vou fazer uma rodada de cultos, apesar de ele estar sendo pastoreado pelo distrito, né, Pastor Hilton Matias, distrito norte Mato-Grossense, uma vez por mês os pastores iam lá fazer o atendimento completo, né. Mas imagina a situação, assim, psicológica, né, de uma paróquia que 22 pastores disseram não. Aí eu decidi ir lá, comprei uma passagem, e aí o seu Harry, dona Hilda Zonta, lá de Sinop, ficaram sabendo, gentilmente me deram uma carona de Sinop e nós fizemos uma rodada pela paróquia. Eles me levaram de carro numa rodada lá de 1.800 quilômetros, né? E aí, Jarbas e irmãos, eu encontrei gente, por exemplo, eu vou citar o nome porque é um pessoal muito querido, seu Guinter e dona Janete Tom com seus filhos, que moram em Cachoeira da Serra, isso fica bem no sul do município de Altamira. Altamira é o maior município em extensão geográfica do Brasil, ele é enorme, né? Então, Cachoeira da Serra fica no sul ali de Altamira e pertence à paróquia de Novo Progresso. A dona Janete e o seu Guinter, Tom, todos os dias, eles ficam com o radinho ligado lá na Rádio Cristo para Todos, acompanhando tudo o que acontece, absolutamente tudo que acontece aqui na Rádio Cristo para Todos. Aí a dona Janete serviu um café, todas as xícaras, eram xícaras dos 500 anos da Reforma Luterana, da Editora Concórdia. Olha, tem gente aqui em Porto Alegre que não comprou uma xícara dessa, né? Gente de todo lugar que não compra um material desse, pois a Janete, atenta, acompanhando toda a programação, comprou essas xícaras da Editora Concórdia, né? Então, é um pessoal, assim, cristãos, luteranos, da gema, assim, sabe, que vivem sua fé, ligados na igreja, só que estavam há 2 anos sem pastor. Aí eu pergunto para aqueles que dizem assim, vamos parar de mandar subsídios para essas congregações, vamos deixar aquele pessoal procurar outras igrejas. Como que a gente vai fazer isso? Como que vai fazer? Eu não posso, eu não faço, eu deixo de ser presidente aqui, eu saio daqui do centro administrativo e vou lá pastorear eles, porque eles não podem ficar sem o atendimento pastoral, porque são cristãos consagradíssimos, amorosíssimos, né, que amam a igreja de uma forma extraordinária, mas que estão em regiões muito distantes, onde tem pouca concentração de luteranos, né, e que o trabalho missionário vai acontecendo. Aí um pastor atende uma região de 1.000 quilômetros, praticamente, né, então não dá para esperar um crescimento assim como acontece nas congregações no Espírito Santo, no Sul, né, ou em Rondônia, não tem uma grande concentração, né? Na verdade, é quase 1.300 quilômetros. 1.300. É uma coisa... 1.292 ali de Sinop até Santarém. Não vai até Santarém, ele vai até num lugar chamado Caracol. Aqui, quando faz aquela curva um pouco antes ali, assim, por ali, assim, eu acho que é o último lugar. Tem um lugar chamado Trairão, outro lugar chamado Caracol. Não, mas é muito distante. É um trabalho daqueles pastores que antigamente saíam. Antigamente não, a gente fala antigamente porque acha que não tem mais, mas hoje em dia ainda existe pastor que sai, e é bom que a igreja saiba disso. Talvez um desses pastores devia filmar sua rodada de cultos um por um. Eu sei que tem colegas pastores que começam as programações de Natal no início de dezembro, saem fazendo um programa atrás do outro, para voltar na véspera, no dia 24, chegar em casa. Eles ficam, às vezes, 20 dias fora, fazendo programas de Natal. Muita gente na nossa igreja hoje em dia, que em regiões que estão tudo muito próximas, acha que nós não temos mais essas dificuldades. Eu estou numa congregação, numa paróquia que tem uma única congregação. Aqui do meu lado tem outros 3 pastores que estão na paróquia que tem 9 congregações, então dá uma média de 3 para cada um, mas a gente tem, Brasil afora, pastores atendendo mais de 10 congregações ainda.
Então, assim, ó, eu falo para todos que estão nos acompanhando, esse dinheiro que é encaminhado para as subsidiadas, que é fruto das nossas ofertas nas congregações, as congregações contribuem para a IEL, esse, na minha opinião, é o dinheiro melhor investido, é o dinheiro mais bem aplicado que eu conheço no mundo, porque está proporcionando que pessoas, assim como aquela família que eu citei, que tem muitas pelo Brasil afora, mas muitas mesmo, famílias amáveis, queridas, consagradíssimas, que graças a isso tem batismo para os seus filhos, para os seus netos, tem a pregação da palavra, tem a Santa Ceia, confirmação, bênção matrimonial, e Deus vai acrescentando pessoas no seu reino, tanto é que pessoas vão falecendo, pessoas vão migrando, né, umas retornam para o sul, para o Espírito Santo, e as congregações estão lá, e lentamente, não no crescimento que a gente talvez almejava, mas elas estão crescendo, né? Elas estão crescendo. É uma diferença que a nossa igreja, e aqui algo que eu repito sempre, eu acho que a gente tem que repetir mais, nós somos muito rigorosos conosco mesmo. A gente costuma falar muito bem daquilo que a gente nem sabe que está acontecendo nas outras igrejas e muito mal daquilo que a gente acha que está acontecendo na nossa. Enquanto todas as outras igrejas estiveram diminuindo nos últimos anos, a igreja luterana manteve-se crescendo. E mesmo que não tivesse crescido, ela manteve enquanto muitos cristãos estavam abandonando a sua fé. Então, existem problemas? Olha, sempre existiram. Sempre vão existir. Muda. Agora o nosso problema é a pandemia. Como é que vai ser depois? As pessoas vão voltar para o templo? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo. E eu até me emocionei domingo, porque a gente teve o nosso primeiro culto sem fazer registro, sem fazer aquele convite. A pessoa tinha que dar o nome para vir. O culto foi para todas as pessoas. E a gente teve o cuidado de tirar de dentro da igreja e fazer no nosso centro comunitário, que a parte de baixo é aberta. Então a gente fez ali, mas encheu de gente. As pessoas vieram, os filhos estavam lá felizes em homenagear seus pais, os pais, as famílias todas lá. Então acho que a gente não precisa ter medo de fazer as coisas pela internet e o pessoal vai parar de vir na igreja. Muito pelo contrário. A igreja está chegando, dessa forma como nós dois estamos chegando aqui agora, a igreja está chegando onde ela talvez nunca iria chegar se dependesse de um pastor ir lá agora. Porque isso demanda recursos, demanda logística, demanda um preparo. Pastor Geraldo, eu tenho a noite toda aqui para conversar com o senhor, mas eu acho que o senhor não tem muito tempo. Mas a gente pode continuar conversando aí mais sobre a questão de... Já falou muito aí de como é essa tarefa de ser presidente da igreja e ver cada realidade desse país continental, né? O dia a dia do presidente eu acho que mudou muito agora com a pandemia também, né? Viajava muito. Eu, nos anos que eu fui da comissão de culto, acho que foram por 8 anos, 9 anos eu fui da comissão de culto, então a gente tinha de 2 a 3 reuniões por ano. Eu acho, se não me falha a memória, que eu vi o presidente da igreja lá no centro administrativo uma vez, e ele tinha chegado na noite anterior e já estava saindo para outro lugar, porque ele realmente não parava ali. Realmente, assim, toda a diretoria, né, viajava muito. Eu cheguei a emendar 9 finais de semana seguidos, né? Fiquei 9 finais de semana fora de casa. E raramente eu consegui ficar 2 finais de semana seguidos em casa, sempre assim, um por mês, um a cada mês e meio, um a cada 2 meses que eu conseguia ficar em casa. Até o nosso pastor aqui, que é da Concórdia, que é o pastor Rocha, às vezes ficava preocupado, né, porque nós éramos os mais sumidos da nossa congregação, né? Então a gente viajava muito, e era importante, foi importante, a gente conhecer a realidade em loco, né? Quando eu fui a Macapá, eu consegui, assim, fechar todo o ciclo, né? Viajei por toda a IELB, todo o Brasil, não todas as congregações, mas pelo menos em algumas, em cada estado eu tive o privilégio de estar presente. Isso é muito importante. Só que veio a pandemia, né? E a pandemia deu uma freada em nós. A gente tinha uma agenda lotadíssima, 16 concílios, viagem, palestras, congressos, assim, uma loucura, né? A pandemia está nos mostrando uma outra coisa agora, que a gente pode
administrar o nosso tempo de uma forma mais racional, né? E viajar menos e fazer mais, né? Então, o que eu pretendo fazer no período pós-pandemia? Eu estou muito feliz, pastor Jarbas e amigos, assim, com como a IELB está administrando esse período de pandemia. Quando eu falo IELB, eu estou falando das congregações, dos pastores, aí de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho certeza absoluta que a nossa igreja é uma das que melhor está aproveitando esse período da pandemia. Isso também é testemunho de pessoas de outras igrejas. Nós estamos fazendo um aproveitamento muito bom desse período, no sentido de proclamar, de anunciar, de compartilhar o amor de Deus. E nós vamos sair desse período de pandemia muito mais fortes e muito mais focados do que nós estávamos antes, né, no que se refere à nossa missão de levar Cristo para todos. Porém, nós já temos certeza na diretoria nacional que nós vamos fazer um planejamento diferente. Nós vamos, assim, fazer um planejamento misto, né, de viagens e de aproveitamento dessas ferramentas aí do Google Meet, né, essas ferramentas pelas quais a gente está fazendo os nossos eventos, as nossas reuniões. Então, eu pretendo todo aquele treinamento que a gente quer fazer com os conselheiros e líderes leigos, que às vezes a gente ficava disputando, né, um espaço lá no conselho diretor, na convenção, pretendo fazer todo através dessa ferramenta, né. Então, nós vamos ainda esse ano, nós já fizemos as 24 reuniões com os 59 distritos, né. Nós ainda vamos fazer esse ano uma reunião com todos os conselheiros e líderes leigos, e no ano que vem, de tempos em tempos, a gente vai fazer reuniões com os distritos, com as lideranças, com os conselheiros, quero fazer todo um treinamento com os conselheiros, né, para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível no seu distrito, com os líderes leigos. Pretendemos, em algum momento no ano que vem, fazer uma reunião da diretoria com cada distrito, e em outros momentos nós queremos unir 2 ou 3 distritos, mas vamos fazer diferente do que fizemos esse ano. Esse ano foram agrupados, né? Por exemplo, a gente pegou o Espírito Santo Norte, se não me falha a memória, o Mineiro e a gente juntou distritos próximos. Isso. A gente pretende fazer assim, o Distrito Sul 1 e o Amazônico. Botar os irmãos de 2 distritos bem diferentes numa sala. E ter um momento de 1h30, 2 de reunião, até para que os irmãos se conheçam, interajam e conheçam a realidade um do outro. Então, nós temos, assim, muitos planos, nós queremos utilizar muito bem essas ferramentas de agora em diante, né? Tanto no que se refere ao trabalho de preparação, de capacitação, de formação, como também para a proclamação do Evangelho. Então, nós, com certeza, no pós-pandemia, nós vamos viajar, porque a gente precisa estar lá, dar aquele abraço, conhecer a realidade, estar presente, mas não tanto quanto nós viajávamos. Nós queremos reservar um bom tempo para preparar material, para nos preparar para capacitar a igreja, as lideranças dos distritos para realizar o trabalho. E às vezes a reunião assim fica mais eficiente, porque você não se desloca sai de madrugada, vai pegar o trânsito, como é uma cidade grande, aí Porto Alegre, pega todo esse trânsito para chegar no aeroporto, aquela correria de avião, de esperar, às vezes atrasa, às vezes cancela, e daí você já chega cansado, mal dorme às vezes, quando não chega já no dia, aí tem palestra, tem reunião, eu acho que o aproveitamento é melhor, a gente ligou a câmera aqui, na hora que terminar, eu posso ir para minha casa, o senhor pode ir para a sua, e a gente pode descansar, e estar prontos para outra reunião daqui 2 horas, se precisar. Então, eu acho que essa ferramenta, a igreja, eu sempre tenho repetido, a nossa igreja saiu da caixinha, ela tem que agora ficar fora, ela não pode voltar. E eu conversei com um colega ontem, ou anteontem, ele disse que a sua congregação já está pensando, já fizeram ofertas entre os membros, um levantamento especial, já juntaram mais de 15 mil reais para comprar computador novo, para comprar câmeras, para preparar a igreja, porque eles querem, depois da pandemia, não só continuar com as lives, mas fazer com a melhor qualidade possível. Eu acho que isso é bacana, a gente percebeu que a IELB ela foi muito rápida nisso, né? A Hora Luterana é o primeiro programa, o programa mais antigo de rádio que a gente tem no país. A expectativa aqui no Espírito Santo
Isso é um programa de 30 anos atrás, a gente já estava na televisão aberta, na época que tinha a Fórmula 1, era ali perto da Fórmula 1, então a gente foi perdendo esses espaços, mas a gente sempre foi um dos primeiros que entrou. E eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora na internet. E que bom que a gente está aproveitando mesmo e bem isso. Corais fantásticos cantando do jeito que dá, isso está muito bacana. E pastor Jarbas, e eu gosto muito, assim, dessa ideia, né, de fazer uso das mídias, né? Cacoal, a congregação da qual eu fui pastor, foi uma das, eu acho que foi a primeira que eu que eu tive conhecimento, que fazia, durante o culto vocês ficavam pegando pedido de oração, não é isso? E depois fazia oração por todo mundo ao vivo ali. Cacoal, eu não sei, acho que foi 2005, 2006, por aí, que a gente começou a transmitir os cultos, e aconteceram umas coisas bonitas, né? Eu lembro que um dia tinha um senhor lá, o seu Tealmo Zimmermann, estava completando 80 anos naquele dia, e os netos dele estavam em Barcelona, né? E aí eles nos assistindo lá em Barcelona, e eu pedi para a comunidade ficar de pé, e eles lá em Barcelona se colocaram de pé também. E a gente colocou, então, o seu Tealmo e a esposa dele, agora esqueci o nome, dona Ernestina, bem perto da câmera, né? E a gente cantou o hino que o seu Tealmo mais gostava, Deus vos guarde pelo seu poder. Então, a gente fez um louvor internacional, né? Nós cantamos no Cacoal, no Brasil, e eles em Barcelona. E com o tempo, a gente tinha uma lista lá de pedidos de oração, a gente passou a ter 2 listas, né? Porque vinha uma lista pela internet, tanto que a congregação fez todo um investimento, né? Comprou um computador, fez um estúdiozinho lá, e uma pessoa ficava durante o culto ali, interagindo com os internautas e anotando os pedidos de oração. Então, isso há muito tempo atrás. Então, eu sempre gostei muito dessa ideia, e eu fico feliz que hoje praticamente todas as congregações estão fazendo, e a gente precisa fazer cada vez mais esse trabalho. Nós estamos recebendo aqui mensagens muito interessantes. Teve um senhor aí que fez contato comigo, dizendo, olha, pastor Geraldo, eu já estava há 25 anos afastado da igreja, mas, assim, comecei a ter contato com a igreja agora nesse período da pandemia, por causa dos cultos online. Mas assim que acabar a pandemia, eu vou retornar para nunca mais me afastar da igreja, né? Pessoas do interior de Minas, do interior do Ceará, do interior da Bahia, perguntando onde tem essa igreja, que eu assisti cultos, porque hoje, assim, quem entrar na internet vai ver algum culto da nossa igreja, né? Porque a oferta realmente é muito, muito ampla e muito boa. E sobre a igreja, pastor Jarbas, eu quero dizer o seguinte, o meu pai era, assim, apaixonado pela nossa igreja, tanto que ele fez um esforço sobre-humano para que pastores da IELB viessem nos atender e para que tivesse uma congregação lá onde eu nasci, né? E eu digo o seguinte, quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais contato eu tenho, mais eu admiro a IELB. E alguém vai dizer assim, mas você é pastor da IELB, você é presidente da IELB. Não, o meu amor, a minha admiração pela IELB é anterior ao tempo de eu ser pastor e ser presidente, né? Então, eu realmente amo essa igreja, eu acho ela maravilhosa, e quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, né? Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono pelas pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas que estão em todos os estados do Brasil. Então, é uma igreja que tem um tesouro muito grande, doutrinário, né? Mas que tem um tesouro muito grande também de material humano. E que se nós administrarmos esses tesouros, né, com um pouquinho de sabedoria, a igreja, a IELB, vai se tornar uma igreja cada vez mais relevante no contexto brasileiro, no contexto latino-americano e no contexto mundial. A gente está percebendo os contatos que as pessoas fazem dos Estados Unidos, da África, como o mundo está esperando que a IELB assuma um protagonismo no que se refere a questões teológicas, formação teológica, debate teológico, né? Então, o mundo olha para a IELB, porque a IELB tem um grande tesouro, né? Doutrinário e de recursos humanos. Nós temos vários doutores, né?
pessoas fazendo doutorado, fazendo mestrado, pastores bem capacitados, né? Então, o nosso grande desafio é administrarmos isso de tal forma que tudo isso seja potencializado e a IELB realmente possa produzir os frutos que ela tem condições de produzir para a honra e glória de Deus e para o bem do reino de Deus. Mas isso é algo que todo mundo que conhece mais pastores da igreja, igual eu tenho um privilégio de lidar com os pastores de toda a região aqui já há alguns anos, por causa da administração dos cursos aqui que acontecem em setembro. Esse ano não vão acontecer, de qualquer maneira não aconteceriam, acho por causa da pandemia, mas já não aconteceriam porque estava previsto de ser o nosso concílio aqui nessa época. Então esse ano é o primeiro que não aconteceria. Então eu lido com os colegas, cerca de 90 colegas aqui da região, e assim, quando eu anuncio o curso, é só para pegar a inscrição, porque uma das coisas que pastor luterano parece que gosta é de estudar, de aprender, de procurar entender melhor as coisas, para usar uma palavra que o professor Nerbas usa muito, o pastor não lida com achismos, o pastor lida com a palavra de Deus, lida com essa doutrina, e a gente percebe isso em todos os nossos pastores. Quando lá no início eu disse que está havendo uma busca desenfreada pelos diplomas, eu espero que não tenha ficado mal entendido, mas a gente valoriza, acho que nós somos uma das igrejas que mais valoriza a questão do estudo do pastor mesmo, e que bom que é assim, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, essa aqui, você lida com pastores de todas as idades, de todos os lugares, e acho que às vezes até um seminarista recém-formado, cheio de expectativa, alguns pastores às vezes estão cheios das suas frustrações, outros cheios de alegrias. Como é que é o peso pessoal para lidar com isso? Porque isso tudo traz uma carga emocional junto. A gente fica muito alegre com os que estão felizes, mas também há pastores passando por dificuldades, por problemas sérios e que às vezes não são gerados por eles. Sejamos sinceros, às vezes alguns problemas que nós pastores enfrentamos na congregação, nós mesmos os causamos. Mas às vezes acontece de que é algo que o pastor não tem o que fazer, e aí ele está sofrendo. Então, como é que lidar com isso aí, com o peso pessoal, com pessoas cheias de expectativas, com frustrações, com alegrias? Pois é, pastor Jarbas, eu sempre fui um pastor que procurei estar muito próximo das pessoas, assim, de sentir o que as pessoas sentem, né? Fui pastor de congregações grandes, em Vila Velha, em Rondônia. Então, assim, a experiência de acompanhar um irmão, uma irmã num leito de hospital, de acompanhar a família quando falecia um ente querido, né? Então, isso sempre pesava muito, né? Eu sempre senti muito isso e sempre procurei ficar muito perto dessas pessoas, né? Então, participei de muitos momentos de sepultamento, sepultei, conduzi a liturgia de sepultamento de muitas pessoas, e isso sempre foi muito significativo para mim, mas eu sempre me senti também muito honrado de poder ser um servo de Deus naqueles momentos mais difíceis da vida daquelas pessoas. Quando eu vim para a diretoria, aí a coisa mudou um pouco, porque eu comecei a visitar pastores, né, pastores no leito do hospital, no leito de morte, e participar do sepultamento de pastores. Né, pastores jovens, como, por exemplo, o nosso irmão Marcos Heineken, que tinha 23, 24 anos, que morreu de uma meningite galopante, né, participar do sepultamento do pastor Leopoldo, presidente da nossa igreja, né, do sepultamento do ex-presidente Guedra, né? Pessoas queridíssimas, né? Então, eu tive presente quando faleceu o pastor Neumann, Germano Neumann, segurando a mão do presidente Evo Koperek, faleceu na nossa presença, assim, né? Um momento, é uma coisa diferente, né? Agora, assim, a gente está se relacionando muito com os pastores, né, com as suas enfermidades, com seus problemas, com as suas lutas, né, e tendo, inclusive, participação no momento que ele está no leito de morte e nas cerimônias de sepultamento. Então, no primeiro momento, isso pesou muito para mim. Pesou muito, mas assim, ó,
Vocês não têm noção como isso pesou sobre meus ombros. Você vê a esposa de um colega chorando porque o colega está sendo sepultado. Isso foi uma coisa assim que eu não tenho palavras para descrever, não tenho palavras. É um sentimento assim de uma responsabilidade muito, mas muito, muito grande. Além disso, tem aquelas situações, né, o pastor que gostaria de ter um novo local, e a gente indica, mas o pastor não recebe o chamado, ou a esposa tem problema de saúde, precisaria mudar de local, e a gente só tem aquela tarefa, aquela capacidade de indicar, né, mas quem vai chamar são as congregações. Então, isso tudo pesa, e pesa muito, muito sobre os ombros da gente, né? Então, eu tenho procurado fazer o seguinte, fazer o melhor. Realmente eu procuro fazer o melhor que eu posso. Se eu errar uma coisa, vai ser por ignorância mesmo, por incapacidade, mas, assim, conscientemente eu tento sempre fazer o melhor, e nas minhas orações eu entrego para Deus sempre, e peço perdão para Ele se alguma coisa não saiu da forma como deveria fazer. E a minha oração principal é: Deus, não permita que eu atrapalhe os teus planos. Não permita que eu seja alguém que atrapalhe os seus planos. Mas, realmente, essa pergunta é uma pergunta, assim, muito profunda. Ser presidente da igreja, sabendo que nós temos 900 e poucos pastores, né? Desde o pastor Kriser, que vai fazer 100 anos, agora no dia 1º de setembro, é o pastor mais velho, vai fazer 100 anos lá em Balneário Camboriú, né? Pastor Edgar Kriser. Até o pastor que tem 22, 23 anos, né? Pastores com as mais diversas situações, né? Congregações com as suas dificuldades. Realmente é uma missão bem, bem ampla, e se a gente começar a se focar muito, a gente perde o sono, né? A gente coloca a cabeça no travesseiro e não dorme, né? Então tem que entregar... Tem que ter consciência, eu acho que tem coisa que a gente não consegue resolver. A gente pode tentar ajudar, mas tem coisa que a gente não consegue resolver, daí que o Espírito Santo haja. Então isso vai de encontro aqui à última pergunta que eu tenho anotado. Só para não esquecer, doutor Jabas, só para não esquecer, nós temos conselheiros distritais, nós temos 59 distritos, né? E é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Os conselheiros são pessoas maravilhosas, né? Os nossos conselheiros distritais, mas ainda nós precisamos desenvolver mais, né, assim, uma cultura de confiar mais no aconselhamento, no encaminhamento local, né? Sempre se espera que do centro administrativo da IELB, do presidente, venha a solução. Então, um dos objetivos meus, eu não sei quanto tempo Deus vai me manter aqui na presidência, um dos objetivos meus é diminuir a função do presidente, né, e ampliar o trabalho dos conselheiros e dos demais pastores, né, porque eu imagino que muita coisa não precisaria chegar até a mesa do presidente, né, que poderia ser já solucionado lá no distrito, se a gente puder fazer um trabalho de preparação, tanto dos distritos como dos conselheiros, a gente pode mudar um pouco essa dinâmica e a igreja vai sair ganhando muito com isso. E às vezes por gente que conhece melhor a realidade do que o senhor, que quando chega quase cai de paraquedas, né? Aí igual o pastor quando chega novo numa congregação, pode acontecer, eu sei que eu já vi acontecer, vem uma pessoa contar um fato. Aconteceu assim, 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 com tal pessoa. Aí daqui a pouco você conhece a dita pessoa, e a pessoa vem e te conta a mesma história de uma outra perspectiva. Aí você fala assim, poxa vida, não é bem assim a história. Então você começa a perceber que se você for tomar soluções, vamos dizer assim, procurar soluções muito rapidamente na história da igreja, que é uma história centenária, milenar, se a gente pegar toda a igreja, toda a história da criação, o tempo de Deus ele é um pouco mais amplo do que a gente quer as soluções das coisas. E daí essa última pergunta era justamente sobre isso. Muitas vezes o presidente é chamado
para apagar um fogo. É igual o senhor falou lá no sermão do culto de abertura dos concílios, né? O pastor é chamado quase como um bombeiro, mas o pastor presidente. Mas às vezes eles, em algumas situações, pode ser que o pessoal esteja dividido em meio a meio. Metade quer que seja bombeiro com água e metade quer que seja bombeiro com gasolina, né? Então aí fica complicado resolver essa situação. Eu já tive por duas oportunidades, aquela que eu já citei antes, que o senhor veio lá em casa para a gente resolver uma situação que eu estava envolvido. Então eu vi o acompanhamento que o senhor deu a toda essa situação comigo, com a congregação de então, e já tive junto com o senhor aqui, nesse distrito, que eu fui como um dos enviados da diretoria do distrital, o senhor me convidou para ir junto, numa situação de uma congregação que estava todo mundo sofrendo. Lá sofria o pastor e sofria a congregação. Então, são situações que eles chamam o senhor. E essa experiência que o senhor já traz agora de anos aí disso, porque eu sei que não é só o presidente que vai nessas situações. A diretoria, de uma forma geral, onde pode ajudar, tenta ajudar nessas soluções. Como é que o senhor se sente quando chega para apagar um incêndio e já encontra quase tudo queimado? Sempre um sentimento de tristeza, de dor, né? Porque normalmente são situações que já tem, assim, muitas pessoas feridas, né? E seja qual for o encaminhamento, alguém vai ficar insatisfeito, né? Porque normalmente já tem uma divisão, já tem uma queda de braços, né, de lideranças, e então sempre alguém vai ficar insatisfeito. E a gente sempre procura dialogar muito, né, procura levar pelo caminho do diálogo, do entendimento, mas às vezes a gente tem que se impor um pouco também, né, tem que acabar meio que ditando algumas regras e usando principalmente a escritura sagrada, né, o aconselhamento, e às vezes até precisa usar o regimento da igreja, né? Então, mas sempre é muito desgastante, aperta, dá um aperto no estômago toda vez que a gente precisa ir para uma situação dessa. Não é muito diferente de ser convidado para um aniversário de congregação, né? Oi? É muito diferente de ser convidado para um aniversário de congregação. Esses são os melhores momentos, participar do aniversário de congregação, depois ficar na casa do colega, né, comendo um churrasquinho como a gente comeu lá na casa do Iliel, você foi o churrasqueiro, né? Tive a oportunidade de ir 3 vezes na casa do Iliel, quando ele era pastor em Nova Venécia, né? E pelo menos em 2 você esteve lá, né, e você fez um churrasco maravilhoso. Isso é assim, só aqueles momentos... Agora está mais fácil. Oi? Agora está mais fácil, porque ele está em Vitória, mais perto do aeroporto. Só que agora ele não me convidou mais, ele só me convidava quando estava em Nova Venécia. Né? Na época ele era o conselheiro, né? Então ele lidava com essas situações. Lá em Vitória agora ele veio de Rondônia, ele não é o conselheiro. Mas eu tive a oportunidade de ir na tua casa também, né? Numa dessas ocasiões, fui na tua casa, fui na casa do pastor Roberto Kunzendorf, né? Aliás, pastor Roberto está melhorando muito. Só essa notícia aí, eu acho que vocês estão acompanhando. O pastor Joel fez questão de visitar ele em setembro do ano passado. As notícias do ano passado não eram boas. Então, a enfermidade dele faz com que a medula não produza aquilo que precisa produzir. E nas últimas 2 sessões que ele fez de exames, essas coisas, percebeu-se que a medula começou a funcionar de novo, coisa que já não estava acontecendo há 1 ano. Então a família está bastante feliz, a igreja bastante agradecida também pela saúde do pastor Roberto, já que falou nele, né? Então ele é membro aqui na congregação, estava no culto domingo. Pastor Jarbas, mas essa é outra alegria que a gente tem aqui. Se por um lado a gente acompanha, a gente fica sabendo praticamente de todos os pastores que adoecem, suas famílias, né? E sempre tem o privilégio de orar por eles. Por outro lado, assim, notícias como essa do pastor Roberto Kunzendorf, pastor Horst Kuchenbecker. Pastor Horst, ele estava muito mal, uma época. Eu acompanhei também. Né? E tá assim, tá pregando, tá andando, tá escrevendo, tá vivendo de uma forma maravilhosa, né? Pastores com a Covid, agora, o dia que eu recebi um áudio do pastor Paulino Ratundi, eu posso citar o nome dele, porque é amicíssimo nosso, ele estava mal, né? Eu fiquei muito preocupado.
4, 5 dias depois, ele manda um áudio dizendo assim, estou rindo à toa, eu recebi alta do médico, né? E a gente vai recebendo notícia aí de irmãos com Covid, já vários pastores tiveram a Covid-19, e Deus vai abençoando. Agora a gente está, inclusive, pedindo orações pelo pastor João Yang, né, que ele é pastor e psicólogo, ele está internado no hospital da PUC, aqui em Porto Alegre, pedimos que todos orem por ele, né? Mas, assim, a gente recebe essas notícias e Deus tem feito maravilhas, né? Deus tem ouvido as orações, tem atendido as orações, e isso também é algo que nos conforta muito, né? Porque a gente sabe que o povo de Deus ora, assim como oram por nós, a gente sabe disso, a gente sente isso, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia, e isso também é uma das grandes maravilhas da igreja, né? Esse fato de nós estarmos unidos e de orarmos uns pelos outros, e Deus graciosamente nos ouve e atende sempre que é para o bem das pessoas e para a glória dele. Aqui a gente tem um costume, tinha aquela oração que está no inário até hoje, mas uma oração geral que cita lá as autoridades, e entre as autoridades a diretoria nacional da igreja. Então a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, a gente inclui a diretoria nacional, e muitas vezes nominalmente, pessoa por pessoa, e eu sei que outros colegas pastores em suas congregações também o fazem. Afinal de contas, a gente acredita que Deus ouve as nossas orações, por que a gente não iria falar com ele em oração? Então, assim, eu já vou me despedindo aqui, agradecendo muito, pastor Geraldo, por ter tirado esse tempo para poder a gente te conhecer um pouquinho melhor, na verdade, para a igreja como um todo, saber qual é a função do pastor presidente da igreja e que precisa muito de oração. Mas, nesse momento, eu vou pedir que o senhor, então, nos dirija a Deus em oração, ore também por toda a igreja e por aquilo que o senhor achar necessário, talvez pelas pessoas que o senhor citou aí. Então, nós vamos falar com Deus em oração, deixa que o senhor, então, tenha a palavra. Ok, já posso fazer minha despedida, então, ou depois a gente ainda vai continuar? Pode despedir depois da oração, como achar melhor. Então, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus em oração. Tá? Querido Deus, amado Pai Celestial, como é bom, como é maravilhoso podermos te chamar de Pai, sabendo que tu, de fato, nos declaraste teus filhos pela fé em Jesus Cristo e herdeiros da vida eterna. E como é bom, Senhor, sabermos que nós temos irmãos e irmãs pelo Brasil inteiro, no mundo inteiro. Já nos deste o privilégio de termos uma família, assim como eu tive meu pai, minha mãe, meus irmãos, agora minha esposa, meus 2 filhos, pastor Jarbas também, com seus pais, seus irmãos, sua esposa e filhos, enfim, nos dás a família sanguínea, mas tu amplias, Senhor, esta família, nos colocando na família da fé, que é tão grande, que é tão importante, que é tão especial para cada um de nós. Quero te agradecer neste momento, Senhor, pelo privilégio de, nesta tarde, poder conversar com meu amigo, meu colega, pastor Jarbas Hoffman, por podermos ter esse momento de diálogo, de interação, e falarmos sobre ti, sobre a tua igreja, sobre o teu povo aqui neste mundo. Pedimos, Senhor, que tu nos mantenhas unidos a ti, pela fé em Jesus Cristo, e na mesma fé unidos entre nós, no corpo de Jesus, a igreja, do qual ele é a cabeça. Preserva, Senhor, a fé de cada um dos membros da IELB. Nesse período de pandemia, que a fé de cada um seja fortalecida, firmada cada vez mais em ti, nas tuas promessas, promessas que dizem que você está conosco todos os dias, que tu permanecerás conosco até o fim da nossa vida e permanecerás com a tua igreja até os confins dos séculos. Promessa que nos diz que em ti nós estamos totalmente seguros, somos mais que vencedores, e que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem e cooperam para a tua honra e para a tua glória. Mantenha-nos nesta fé, Senhor, e que enquanto caminhamos unidos para a glória eterna, possamos compartilhar este amor entre nós, amor que vem de ti, e especialmente com aqueles que ainda não fazem parte da tua igreja e que tanto precisam do teu amor,
amor que deve chegar até eles por meio de nós, que somos teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas, teus instrumentos aqui neste mundo. Eu quero pedir, Senhor, de uma forma especial a tua bênção sobre o pastor Jarbas, sua família, seu ministério, a congregação Castelo Forte, que tu estejas lá presente, Senhor, sempre com os teus anjos, protegendo e amparando esses teus filhos e filhas, livrando-os de todos os males e todos os perigos, e que tu estejas sempre, Senhor, derramando o teu Santo Espírito sobre eles. Que o Espírito Santo os leve sempre aos braços de Jesus e os mantenha em comunhão inseparável com ele. Porque em Jesus eles sempre vão ter tudo o que precisam para esta vida e para a eternidade. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando nessa live, todos aqueles que ainda nos verão depois nessa live, que tu estejas abençoando e conduzindo a vida e os passos de cada um deles. Pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, que ela, nesse período de pandemia, realize o trabalho da melhor forma possível, aproveitando esta oportunidade ímpar de anunciar a boa nova da salvação, e que depois também, no período pós-pandemia, ela esteja cada vez mais focada em levar Cristo para todos. E que todas as questões administrativas sejam bem conduzidas, visando sempre o objetivo maior da igreja, que é levar a boa nova da salvação, que é levar Cristo para todos. Para tanto, Senhor, entregamos pastores, famílias e todos os membros nas tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Geraldo teve um pedido que chegou aí, mas o senhor já tinha começado a orar, então também a Aureni Ramos, que está preocupada com o filho que testou positivo, ela também, de Jataí, Goiás. Aureni, que Deus abençoe aí a sua recuperação e considere-se aí incluído nessa oração quando o pastor Geraldo orou por todos, mas depois eu vou incluir nas minhas orações também, você e sua família, e o Marcel Scheidt, agradecendo pelo bate-papo aí. Então, pastor, chegamos ao final. Você pode voltar ao sua vida de trabalho aí no Sul e com frio. Eu vou ter o privilégio hoje de participar de uma live às 20 horas com o pastor Valmir, lá de Cacoal, né? Às 20 horas. Então, é um privilégio de poder conversar com você, depois com o pastor Valmir e com tantas pessoas. Marcel nos acompanhando lá de Boa Vista, Roraima. Já tive o privilégio de estar na casa dele lá, né? Então, é uma maravilha a gente pertencer à igreja, a esse corpo de Cristo. Eu quero te agradecer, Jarbas, de coração, pastor Jarbas. Eu fiquei muito honrado, muito feliz mesmo pelo convite que você me fez e a gente ter essa oportunidade de conversar. E quero desejar que Deus abençoe realmente você, a sua maravilhosa família, a congregação Castelo Forte, também a outra congregação lá de Nova Venécia, que eu esqueci o nome, acho que é Concórdia, né? Concórdia, pastor Cleides. É a Concórdia e a Vida Nova. E a Vida Nova, que Deus abençoe os pastores e todas as congregações dessa linda e querida cidade. Também um abração bem especial ao pastor Roberto Kunzendorf. A Cláudia Kunzendorf foi a primeira professora da Irena, minha filha, lá em Cacoal, Rondônia. Então, a primeira professora da filha da gente também nunca vai esquecer, a gente vai ser grato o resto da vida, né? Um abraço muito especial para todo esse pessoal queridíssimo aí de Nova Venécia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu que agradeço a sua disposição. Eu sei de fato, não é por dizer assim, mas como eu já lidei em comissões e outras coisas da igreja, eu já vi como funciona, eu sei a correria que vocês enfrentam para organizar tudo, para chegar prontinho para a gente. E a gente já falou mais de uma vez, outro dia estava numa live da rádio, o senhor e mais o pastor Joel e a Luana, e ali eu até falei que o departamento de comunicação, a IELBcom, está conseguindo fazer coisas que um ano atrás a gente imaginou que nem era possível dentro da IELB. A IELBcom está cada vez mais assim dinâmica, conhecida e produzindo materiais, e assim você pensa em pedir um material, eles já providenciaram. Então que bom que a gente está nessa igreja mesmo, e eu agradeço muito. Semana que vem a gente tem mais uma entrevista, eu vou só anunciar isso aqui. A gente tem uma entrevista com o pastor
Valdemar e o pastor Nilo, que trabalham na editora Concorde. Então, como é que é ser pastor lidando com a editora, com essa situação de produzir materiais? E como é que é o pastor agora da editora Concorde nesse momento que não só está difícil para as empresas, mas para a editora está muito difícil? Você quer conhecer mais do trabalho da editora Concorde? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, vai ser às 16 horas, por causa do horário deles, no próximo dia 18 de agosto. Então, eu me despeço aqui, vou deixar a última palavra e a última despedida para o pastor Geraldo, então, que encerra esse nosso momento. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Mais uma vez, quero agradecer o pastor Jarbas, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E o que eu quero desejar é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.